Vamos abrir em Malaquias 3. Malaquias 3:9. Onde é que foram os meus Malaquias? Malaquias 3:9. É importante nós fazermos, se nós queremos fazer alguma coisa das nossas vidas, se nós queremos andar com Deus, se nós queremos as bênçãos de Deus, temos que fazer o que Ele diz, não o que nós pensamos que é, não o que nós achamos. Tem de ser o que Ele quer e como Ele quer. Vamos entender isto para podermos ser abençoados. De outra forma, vai ser muito difícil. Vamos dizer que não, a palavra de Deus não funciona, não, isto não é bem assim, não é. Façamos o que Deus diz e somos abençoados. Veja o que está aqui escrito: com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela te advenha a maior abastança. Deus diz: depois de vocês cumprirem o que eu digo, eu vou-vos abençoar. Portanto, vamos fazer isso. Vamos semear em nome de Jesus. Canda com Obrigado, Pai, em alegria, nome de como o Jesus. sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Canda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és em tudo aquilo que enche a nossa boca de bens, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos abrir em Êxodo 3, versículo 1. Êxodo 3, versículo 1. Foi algo que eu vi, uma imagem que eu vi e que me despertou muito. Aqui em Êxodo 3:1, eu vou-vos ler. E apresentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e levou ao monte de Deus, Horab. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Foi uma imagem que eu vi desenhada e eu vi uma sarça a arder. Eu não sei o que é que cada um de nós espera de Deus. Mas perante os exemplos que nós vemos na Bíblia, nós esperamos de Deus um Deus completamente sobre o natural. Então quer dizer que o que acontece em Deus, como acontece as coisas em Deus, é de uma forma sobrenatural. Você de certeza que já viu uma fogueira, já viu uma lareira acesa, já viu qualquer coisa em chamas, um churrasco, já viu qualquer coisa a arder. E você reparou que tudo o que é lá posto a arder consome. Você mete papel para começar, mete ramos, mete madeira, mete carvão, é consumido pelo fogo. Mas aqui, uma sarça, uma árvore, uma pequena árvore, ardia e não se consumia.
Isto é o que você deve esperar de Deus para a sua vida. Algo verdadeiramente sobrenatural. Portanto, assim, Moisés diz neste último versículo, e Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque não é normal. É isso que você deve esperar de Deus. Algo que não é normal. Algo sobrenatural. Se você está à espera de coisas normais em Deus, você nunca vai ter o sobrenatural de Deus. Ele disse: eu verei esta grande visão. Está uma árvore a arder e ela não se consome. E é assim, não que coisas vão arder na nossa vida, mas é você esperar o sobrenatural. Então, e como é que vai acontecer? E como vai ser? Lhe garanto que você vai ser abençoado de forma sobrenatural. E é aqui que eu quero começar a reunião, para que você fique com esta imagem na sua mente, porque nós estamos com Deus. E o nosso Deus teve muito trabalho connosco. Muito trabalho connosco, sim. Planeamento. Teve vários anos de planeamento, a pensar como iria fazer. Vários anos a estudar a raça humana, para ver o que é que poderia fazer para abençoar. Você pensa que Jesus veio na altura que veio por acaso? Não foi algo que foi estudado? Embora Deus revelasse a Isaías como ele havia de vir e dá a descrição ao pormenor de como ele havia de ver, o que é que ele iria sofrer 700 anos antes, mas porquê que Jesus veio naquela altura? Porque foi a altura ideal para ele poder ver. Tudo o que Deus faz tem um planeamento. Tudo o que Deus faz é preparado por Deus. É impressionante. Eu chamo realmente, é um arquiteto tremendo que vai ao pormenor de tudo. Veja, eu vou-lhe dar o título da mensagem: Preparar o caminho. E agora vamos abrir em Mateus 3:1. Preparar o caminho é o título da mensagem de hoje. E Mateus 3:1. Eu quero começar por falar quem é o homem que nós vamos falar. Vamos falar de João Batista. Quem é João Batista? João Batista é primo direto de Jesus. E não foi por acaso que, quando Maria, mãe de Jesus, estava grávida, foi ver a sua prima direta, a mãe de Zacarias. E quando se juntou, ela estava grávida, e quando se juntou a mãe de João Batista, que também estava grávida de João Batista, a criança saltava dentro dela. Ela foi cheia do Espírito Santo naquela altura. Embora a descrição de Zacarias, seu pai, dada pelo anjo, dizia que ele iria preparar o caminho do Senhor. Veja o que está aqui escrito. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha um vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E iam ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João Batista preparou o caminho do Senhor. Como é que ele preparou o caminho do Senhor? Ele pregava: arrependei-vos, no versículo 2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E as pessoas
iam ter com ele, eram batizadas e confessavam os seus pecados. Então o caminho do Senhor estava a ser preparado através de corações que estavam a ser moldados para o arrependimento. Eu quero falar para cristãos, para que entendam que todo cristão tem um caminho a percorrer. Não é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é também fazer um caminho com Deus. Então, o que está aqui escrito é: arrependei-vos. E as pessoas iam chamadas interiormente, porque a conversa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, tocadas por Deus, vinham a Ele e se arrependiam do que tinham feito. Depois se arrependiam, confessavam os seus pecados. Isto é muito importante, porque eu lhe digo que se você quer ter Jesus no coração, se você quer uma mudança radical na sua vida, você tem que seguir certos passos. E esses passos começam por você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceitar o que Ele fez na cruz como sendo em nosso lugar. Porque nós erramos, mas Jesus é que pagou o preço pelo nosso erro. Depois de ter feito isso, você tem que começar um processo de andar com Deus. E esse processo de andar com Deus começa interiormente e manifesta-se exteriormente. O que quer dizer? Que no seu interior. Você tem que agarrar e começar a ouvir para saber o que é que você tem que se afastar. O que é que aquilo que você fez foi de errado. Porque muitas pessoas dizem: não, mas eu não fiz nada de errado. E, no entanto, fizeram. O que é que fizeram? Você dobrou o joelho a alguma imagem de escultura? Você pediu alguma coisa, alguma imagem de escultura? Você foi a algum bruxo, algum vidente? Você consultou através de cartas? Tudo isto, você está-se afastado de Deus por completo. Você não está a perdoar alguém porque lhe fizeram mal, mesmo que lhe tivessem feito muito mal. Você tem que perceber uma coisa. Às vezes há pessoas que não conseguem esquecer o que lhe fizeram. Porque é difícil. Às vezes são pessoas muito próximas. Às vezes foram pessoas que nós ajudamos e essas pessoas, a recompensa para nós é ainda nos tratar mal e fazer o que não devem fazer. Qual é a nossa reação como cristãos? Perdoar. Porque Deus diz: se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. E você vai dizer: mas você não imagina. E eu lhe vou dizer: eu sei. É um sentimento que está aceso dentro de nós. Mesmo aceso. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiramente, pedir perdão a Deus por isso. E em segundo lugar, Senhor, eu tomo a decisão de perdoar. Embora tu sabes como eu estou por dentro, eu tomo a decisão de perdoar. Portanto, ajuda-me, Senhor, a tirar tudo isto de mim, no nome de Jesus. Você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado pela sua decisão. Porque às vezes nós não entendemos, mas percebam uma coisa: cada vez que nós não perdoamos alguém, nós estamos a carregar essa pessoa connosco na nossa vida. Cada vez que nos lembramos dela, parece que ficamos acesos em fogo. Só sai maldição da nossa boca contra essa pessoa.
Quando nós perdoamos, nós ficamos libertos. Libertos dessa pessoa, libertos do que ela nos fez, libertos de tudo isso. Você pode dizer, mas isso é fácil de falar. Eu sei que não é fácil. Mas se você fizer o que é correto, Deus o vai abençoar. E eu acho que a bênção vale mais do que a dificuldade que você está a passar agora. Ouça, uma das coisas que eu mais percebi em Deus e que Deus mais gosta é a sinceridade. Eu lembro-me de uma vez estar numa reunião e Deus me disse que não havia sinceridade da pessoa que estava a falar comigo. Ou antes que me estava a ouvir. Não havia sinceridade. E Deus ama pessoas sinceras. Ouça, se você errou, vá perante Deus. Não é perante os homens, é perante Deus. Humilha-se, peça perdão, confesse o seu erro a Deus, arrependa-se. E Deus vai lhe perdoar e você vai pedir ajuda a Ele para mudar toda a sua vida. Seja sincero perante Deus. Lembro-me de uma vez, Deus me tocou. Eu fiquei muito aceso por dentro. E Deus me disse, perdoa. E eu disse, não, eu perdoo. Disse eu perdoo. E Deus me disse, mas perdoaste? Me perguntou, mas perdoaste? E eu tive que respirar fundo e dizer, não, Senhor. Eu tenho que tomar a decisão certa. E eu te peço perdão, Senhor. Mas eu perdoo esta pessoa como eu posso. Faz toda a diferença a sinceridade perante Deus, porque Ele vê tudo. Não conseguimos esconder Ele nada. Ele sabe tudo. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você vai fazer. Sabe as suas reações. Sabe tudo. Quando João Batista falava arrependei-vos, será que ninguém tem nada que se arrependa? Viraram-se para mim ao princípio de eu ser cristão e viraram-se para mim e disse, olha, faz uma lista que tudo o que tu sabes que fizeste que é errado. E eu comecei a fazer uma lista. Depois de ter feito essa lista, eu comecei linha a linha a ler e a pedir perdão a Deus por aquilo que eu fiz. Linha a linha. Arrependimento é o que nos faz juntar a Deus. É o que nos prepara para o caminho de andar com Deus. Veja o que está aqui escrito. Atos 3:19. Atos 3:19. Atos 3:19. Meu Deus. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O refrigério para nós, a paz de Deus que tanto nós precisamos, só vem quando há verdadeiro arrependimento e afastamento do pecado. Ouça, há pessoas que não conseguem controlar o pecado. E elas têm que ser sinceramente genuínas com Deus para reconhecer isso, para pedir perdão e pedir ajuda a Deus.
Uma das coisas que eu achei, eu já contei isto várias vezes, mas foi uma das coisas mais o começo que para mim foi impressionante com Deus. Eu queria comprar um objeto, tinha grande vontade de comprar esse objeto, estava numa superfície comercial, mas eu dentro de mim sabia que não iria dar a utilidade que valia, mas tinha grande vontade de comprar. E eu disse: Senhor, ajuda-me, se não for da tua vontade, tira-me a vontade de comprar esse objeto dentro de mim. E instantaneamente, depois de eu orar, instantaneamente o desejo de comprar aquele objeto desapareceu de mim. Eu achei aquilo tão impressionante que disse: Deus realmente pode fazer tudo. Se há coisas que você não consegue controlar, mas Deus consegue, se nós deixarmos que Ele faça em nós. Porque Ele não vai fazer se você não pedir. Ele não vai mudar nada em si, nem na sua vida, se você não pedir a Ele. Nada. Inclusive, quando Deus nos mostra alguns erros que estão dentro de nós, cabe a nós pedirmos perdão e cabe a nós pedirmos a Deus que tire de nós, para que possamos estar cada vez mais perto dele. É nós que nos cabe fazer tudo. É nós, porque é a nossa vida. Deus nos deu livre-arbítrio e o livre-arbítrio permite fazermos o que queremos. E deixar Deus tocar nas nossas vidas e mudar alguma coisa em nós tem que ser o nosso pedido. Porque Ele é um cavalheiro perfeito e não vai tocar na nossa vida a não ser que nós pedimos a Ele. Possamos pedir a Ele. De outra forma, Ele não vai tocar na nossa vida. E eu quero que você entenda uma coisa. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Infelizmente erramos. Somos humanos, erramos. Mas o reconhecimento da nossa parte do erro nos faz aproximar de Deus e cada vez e cada dia ter mais Deus na nossa vida. Ouça, não tem a ver só para as bênçãos, tem a ver com todo o projeto que Deus tem na sua vida. Você diz assim: não, mas Deus para mim não tem projeto nenhum. Não. Deus nunca lhe mostrou nada. Você nunca sonhou nada, nunca teve uma visão de nada, nunca teve uma sensação de uma coisa que vai acontecer. Deus tem um projeto para cada um de nós. Todos nós. Às vezes parece que é tardio. Parece que nunca mais está a levar tempo a acontecer. Mas assim como Jesus só veio na altura certa, assim também para cada um de nós é na altura certa, no tempo de Deus, que Ele vai fazer. No tempo de Deus. No tempo de Deus. Eu peço perdão, porque à medida que eu estava a falar, Deus estava-me a mostrar outra coisa e eu, glória a Deus. Faça a tua vontade. No nome de Jesus. Vamos abrir em Mateus, agora, Mateus 11:10. Jesus fala sobre João Batista. E veja aqui, Mateus 11:10. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que
entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde o dia de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Este é um dos versículos que durante bastantes anos me fazia confusão, violência. Deus é um Deus de paz, que nos dá paz no nosso interior, que nos faz andar em paz. Como é possível fazer violência ao reino dos céus? E eu quero-vos explicar isto com uma coisa que aconteceu comigo. Eu aceitei Jesus com 25 anos de idade e durante bastantes anos não precisei nem de consultar médicos, nem de consultar, nem ir fazer nada. Apareceu uma coisa ou outra e Deus me foi mostrando e eu fui tomando decisões que fez com que afastasse toda a doença de mim. Problemas nas costas, problema na altura de sangue, hipoglicemia, quer dizer, falta de açúcar no sangue. Tudo isso foi desaparecendo da minha vida. Outras coisas também. Mas eu comecei a perceber que eu precisava de orar mais por saúde. E então, uma vez eu estava a orar, eu disse, Senhor, que eu nunca mais fico doente. E Deus virou-se para mim e disse-me assim, vai ser preciso muita fé. Eu ouvi aquilo, sorri, e acho que hoje, na data de hoje, eu entendi verdadeiramente o que é que Deus me estava a dizer. Cada vez que nós falamos de fé, um tipo de fé é nós acreditarmos que Deus existe, e você acredita que Deus existe, glória a Deus. Mas depois há outro tipo de fé, que é a fé de acreditar no que Deus diz que vai fazer a nosso favor. E aqui você precisa se de encher de fé para que isso possa acontecer. Porque de outra forma não vai acontecer. Eu quero-vos transportar isto para o mundo real. Vamos pensar assim. Atualmente, penso eu, que toda a gente trabalha. Toda a gente tem um trabalho. E desse trabalho, por causa desse trabalho, recebe um ordenado. É correto? É normal? Acontece com toda a gente. Então você tem que fazer alguma coisa para poder receber dinheiro. Até eu vou dizer, você tem que fazer alguma coisa para poder se encher de fé para que as bênçãos de Deus venham até si. As coisas só vão acontecer na sua vida porque você crê. E os sinais seguirão aos que crerem. Jesus diz, seja feito segundo a vossa fé. Tudo tem a ver com a confiança que nós damos a Deus e confiamos nele a ponto tal de ele poder operar a nosso favor. Entenda uma coisa, Deus já nos fez tudo. E você diz, então, mas porquê é que eu não tenho tudo? Porque você não está a confiar o suficiente em Deus para ter. Eu lembro-me, é uma coisa que está filmado, um dos meus filhos começou a andar. E eu sei que você já deve ter visto um bebê
quando começa a andar, uma criança muito nova, quando começa a andar, ele anda a se tentar equilibrar. E eu não sei se você percebeu, ou se calhar você nunca pensou nisso, você é uma coisa tão normal e banal e que acontece tantas vezes que você nem notou. Mas nós aprendemos a andar por tentativa e erro. Isso quer dizer que a pessoa aprende a equilibrar-se em pé. É assim que nós andamos em pé. Da mesma forma é na nossa vida cristã. Nós aprendemos a usar fé para podermos receber aquilo que Deus já preparou para nós. Uma das coisas pior que você pode fazer numa criança quando começa a andar é tentar apará-la. Quer dizer, claro que vai aparar para ela não se magoar, mas quando ela começa a andar, ela vai alguma vez cair. Eu lembro-me de um dos meus filhos cair e eu ficar a olhar para ele. Ele olhou para mim, à espera de uma reação minha, e eu virei-me para ele e disse assim: o que é que queres que eu te faça? Então agora levanta-te. Porque eles quase sempre caem com o rabo no chão e eles estão com a fralda, não se alejam sequer. Mas se alguns pais agarram, ai meu querido filho, reação instantânea. O bebê estava à espera da reação dos pais, vê aquela reação e começa a chorar. E ele nem sequer se alejou. Este meu filho olhou para mim, levantou-se e continuou a andar. Eu quero que você entenda. É assim na nossa vida cristã. Nós temos que começar a acreditar em Deus para alguma coisa. Confiar em Deus, pedindo em algum aspecto da nossa vida e depois confiar nele. E à medida que recebemos, vamos aprendendo a andar em fé com Deus. É assim que funciona. E como é que você faz isso? Confessando, 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 confessando a palavra de Deus. Você tem que se encher daquilo que Deus diz para que a sua confiança... Ouça, você não vai encontrar no planeta Terra livro mais positivo do que a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, tu és por cabeça e não por cauda, estás por cima e não por baixo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, tu não serás atingido. Constantemente a palavra de Deus está a dizer, eu sou contigo, eu te protejo, eu te guardo, nenhum mal te estará, nem praga alguma chegará até ti. Constantemente Deus está a dizer para nós, eu sou contigo. Por onde tu fores, eu sou contigo. Por onde tu andares, eu sou contigo. Hoje eu tive provas disso constantemente na minha profissão. Que Deus me protegeu, me livrou, me abençoou. E eu não acredito que não tenha sido só comigo. Eu acredito que aconteceu com cada um de nós como cristãos. E ainda está a acontecer. E se não fosse isso, ouça, o diabo já tinha caído em cima de nós, das nossas vidas. E se caiu em cima da vida de algum? Você arrependeu-se verdadeiramente de tudo o que fez? Você mudou a sua maneira de viver? Você pediu ajuda a Deus para mudar a sua vida? Eu lembro-me de um homem aceitou Jesus e antes de ser batizado ele estava a pedir a Deus, Senhor, tira de mim o desejo de fumar. Ele fumava, tira de mim o desejo de fumar. Ele foi batizado. Depois de ser batizado, nunca mais fumou na vida. Quem fuma sabe o que é que eu estou a falar. Quem fuma sabe que não é fácil. E Deus faz assim, instantaneamente. Só porque você pediu. É uma bênção. Uma grande bênção. Então, como usamos a fé?
Como? Você tem que agarrar neste livro positivo, a Bíblia Sagrada, e começar a se encher dela. Ouça, infelizmente, eu digo infelizmente, eu gosto muito de tecnologia. Muito. Eu procuro saber sempre o mais recente, gosto de saber, gosto de conhecer e gosto muito de tecnologia. Mas acredita em mim, estamos numa época que é complicado para todo aquele que é cristão. Temos muitos atrativos que nos afastam da palavra de Deus. Nós temos televisão, temos telemóveis, temos filmes, temos vídeos, temos tudo o que nos afasta da presença de Deus. Temos coisas como as redes sociais que agarram, perdão, e nos mostram isto e aquilo e não sei o quê, coisas que nos fazem rir, coisas que nos fazem chorar, tudo que mexe com as nossas emoções e isso nos atrai. Mas nos afasta da verdade, que é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? De todo o conceito deste mundo e forma de viver deste mundo. Há pessoas que estão doentes, que pensam que estão doentes por causa disto, daquilo, daquela justificação, de outra justificação e tudo mais, e são cristãos, amam a Deus, e no entanto estão doentes, porque desconhecem a vontade de Deus para as suas vidas. Desconhecem que Deus já fez tudo, que Jesus já pagou o preço na cruz por elas. Porque na cabeça das pessoas está a justificação para a doença, está a justificação que é com a idade, está a justificação que é por causa disto, que é por causa daquilo, está a justificação... Ouça, eu tive problemas de coluna. E a primeira coisa que era justificação era por causa de eu andar muito tempo sentado, muito tempo a conduzir. E era a primeira justificação que vinha à minha cabeça. Mas o que está escrito é que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e para as suas pisaduras fomos sarados. Então, se eu fui sarado, o diabo não pode colocar nada em mim. E só vai colocar em mim aquilo que eu deixar. O que deixar é quando nós aceitamos alguma coisa. É porque tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Eu vou-lhe dar o exemplo, e há bocado eu falei por causa de hipoglicemia. Hipoglicemia é algo que acontece às vezes com os diabetes, outras vezes sem ser a pessoa ser diabética, em que faz quebra de açúcar no sangue. Há um órgão que faz a insulina, que pode provocar insulina a mais e faz com que haja falta de açúcar no sangue. Havendo falta de açúcar no sangue, provoca hipoglicemia, a pessoa fica, fica branca, fica coisa, fica tonta, quase que para cair. No caso dos diabéticos, aqueles que têm o açúcar no sangue muito elevado, quando dá hipoglicemias, normalmente desmaiam, por causa de o corpo não estar habituado a tanta falta de açúcar. O que é que eu quero dizer com isto? Houve uma altura na minha vida que eu comecei a ter isto. Não percebia bem porquê e estava a acontecer. Chegava durante a noite para compensar a minha falta de açúcar, comia muitos doces, aos 7 bolos durante a noite, por exemplo, para poder compensar a falta de açúcar que eu passava. Cheguei a fazer análises e o normal é 100, para algumas pessoas, a partir de uma certa idade, é 150, mas o normal seria 100. Eu lembro-me de fazer a análise, estava bem, ia tudo bem, ia-me. E quando fiz a análise, o médico perguntou-me se eu estava de pé na altura que fiz a análise. Eu estava com 40. Estava muito baixo, mesmo muito baixo. E eu lembro-me, eu estou a contar tudo isto porquê? Porque tudo tem uma decisão. Você tem que ter uma decisão na sua vida.
O diabo só consegue tocar nas nossas vidas quando você toma uma decisão. E você, uma decisão, sim. Quando o médico agarra e lhe diz, você tem isto, e você aceita aquilo que lhe está a dar, você tomou uma decisão. Você começa a se preocupar por causa disto. Você é assim, vai fazer assim, é assim, tem que ser assim, agora é assim, tem que ser assim. Ouça, você há de ver que as pessoas que têm algum problema de saúde, diz-lhe a saúde, como for, a doença como fosse dela. A pessoa diz, as minhas... E depois fala o problema. O meu não sei que problema. O meu não sei que. Torna-me a doença como dela própria. Quando Deus disse que não é nada disso. Jesus pagou o preço para que você fosse liberto. Em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Ele se fez pobre para que você enriquecesse. Ele foi à cruz, sofreu para que você fosse curado. Por isso é que diz, para as suas feridas fostes sarados. No passado. Ele já nos fez tudo. Até o exemplo que eu estou a dar da minha vida, o que é que tem a ver? O que tem a ver é que eu na altura estava a passar por aquele problema, fiz análise e houve num dia especial, eu sabia quando começavam quando começavam uma determinadas dores na cabeça, eu sabia que estava a acontecer, que eu estava a ter um episódio de falta de açúcar no sangue. Vieram as análises. Eu vi as análises e as análises diziam 100, 100. Não tinha nada. E eu, quando vi aquilo, disse assim: eu nunca mais tenho problema nenhum. E desde aquele dia que eu disse isso, até hoje, e até eu partir deste mundo, eu nunca mais vou ter episódio de hipoglicemia algum, nem vou ter problema algum de açúcar a mais no sangue, no nome de Jesus. Eu tomei uma decisão. E é esta a decisão baseada na palavra de Deus que vai fazer toda a diferença na sua vida e na minha vida. É a decisão quando você toma que os outros dizem que não dá e você diz que dá. Esta é uma decisão de fé. Esta é uma decisão de confiança. Veja o que está aqui escrito. E depois já voltamos aqui a esta violência que se faz ao reino dos céus. Vamos a Romanos 10, 10. Romanos 10, 10. O que está aqui escrito é: visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aqui está a falar sobre aceitar Jesus no coração, mas não é só disso que está a falar. Está a falar que você faz com o coração, não com o coração físico, mas é com o seu espírito. Você crê para a justiça e você faz confissão para a salvação. Aqui confia que eu criei que nunca mais iria ficar doente com aquele problema e fiz confissão com a minha boca. E desde esse dia não tive mais problema nenhum. É isto que eu quero que você entenda. Quando você toma uma decisão de aceitar o que está escrito na palavra de Deus, você recebe a bênção na sua vida. É isto que eu quero que você entenda. Deus já fez tudo por nós, mas cabe a nós aceitar o que Ele fez, receber isso nas nossas vidas e então sim é materializado em nós. É materializado nas nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Cada vez que você confessa, cada vez que você crê. Há pouco tempo eu comecei a ter sintomas de algo na minha vida. E eu comecei a lutar contra isso, a dizer, não, eu não tenho isso, eu não aceito isto na minha vida, no nome de Jesus, eu não aceito. Comecei a dizer que não. E depois eu estava a orar e eu dizia, Senhor, mas como é que isto apareceu?
E ele virou-se para mim e disse-me: como é que apareceu tudo o resto que já te apareceu na tua vida? Eu disse: já percebi. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele vai tentar fazer de tudo para que nos colocar coisas para nos destruir, para nos abater, para fazer com que nós possamos aceitar o que ele nos quer colocar na nossa vida. Então aqui agora aparece todo o título da mensagem da reunião. Preparar o caminho. Cada um de nós, você que aceitou Jesus no seu coração, você que é filho de Deus, você tem que começar a preparar o seu caminho. Tem que começar a preparar o seu caminho na cura, tem que preparar o seu caminho na área financeira, tem que preparar o seu caminho no seu casamento, tem que preparar a sua família, os seus filhos, tem que preparar tudo. Espera aí, como é que eu faço isso? É muito simples. Você começa a confessar o que quer. Pai, obrigado que eu estou curado. Todos os órgãos do meu corpo eu estou curado. Da planta dos pés ao topo da minha cabeça eu estou curado. Eu ouvi, ainda hoje, voltei a ouvir testemunhos incríveis. Um homem com 90 anos de idade. 90 anos de idade. Com 90 anos de idade ele leu na Bíblia que a morte e a vida está no poder da língua. Então ele começou a ter muito antes dos 90, ele começou a ter muito cuidado com o que falava. Ele leu na palavra de Deus que os cabelos da nossa cabeça estão contados. E ele então disse: Senhor, que não caia mais nenhum cabelo da minha cabeça. E ele então tinha 90 anos e tinha os cabelos todos e tinha muitos poucos brancos, tinha 90 anos de idade. A sua saúde foi preservada porque ele continuava a confessar aquilo que dizia. Obrigada, Pai, que não cai mais nenhum cabelo da minha cabeça. Obrigada, Pai, que eu estou curado. Obrigado, Pai. Ele confessava com a sua boca, ele cria no seu coração e confessava com a sua boca. E você sabe que à medida que você confessa com a sua boca, mesmo não estando a acontecer na sua vida, mesmo você até dificilmente estando a acreditar, à medida que você confessa, vai descendo ao seu coração e você começa a crer. A confissão tem um poder tremendo nas nossas vidas. Um poder de mudar as nossas vidas. O pastor que falou com este homem perguntou à esposa: que idade achas que aquele irmão tem? E ela disse: não lhe dou-lhe mais de 55 anos. O homem tinha 90 anos de idade. Por que você acha que vê alguns cristãos e que parecem que permanecem jovens? Parece que a idade não passou por eles. Porquê? Porque tomaram uma decisão. Acreditaram na palavra de Deus. E as suas vidas são renovadas todos os dias, como a da águia é. Então, nós temos que começar a preparar o nosso caminho. O nosso caminho para a bênção. Declarar: eu estou curado. Mas eu estou curado. Não, mas você já está a falar para mais à frente. Porque, infelizmente, o dia mau vai vir. E você já tem que estar preparado para esse dia. Obrigada, Pai, que eu estou abençoado financeiramente. Obrigada, Pai, que eu tenho um casamento espetacular. Obrigada, Pai, que eu estou... Filhos estão a andar no caminho do Senhor e buscando-te a Ti, fazendo a Tua vontade e não a vontade do mundo, no nome de Jesus. Você tem que confessar o que quer, confessar o que quer, confessar o que quer, porque você vai crer, visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E aqui é que entra o versículo que lemos há bocado. Se faz violência ao reino dos céus. Se faz violência, sim. Cada vez que você confessa, você está a fazer violência contra o diabo
para tirar da sua vida a maldição. E por isso apoderamos do reino dos céus para as nossas vidas, apoderamos das bênçãos de Deus para as nossas vidas, à medida que confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração. Esta é a grande diferença. É a diferença de crermos em Deus, cremos na sua palavra, cremos nas suas bênçãos, confessamos e recebemos aquilo que confessamos no nome de Jesus. Vamos deixar de ter uma mente negativa e passar a ter uma mente positiva. Eu lembro-me de uma vez, ia fazer uma reunião em Beja, e quando ia fazer essa reunião, eu lembro-me como fosse hoje. Não me disseram nada. Isto era para acontecer num sábado. Numa quinta-feira eu fui comprar o material de som que precisava de colunas e de outro material. E eu estava lá e de repente recebo um telefonema e eu atendo o telefonema e dizem: não, a reunião não vai ser feita. E eu digo: diga. Não, a reunião não vai ser feita. E eu disse: não, mas como é que isso pode ser? Eu estou com tudo tratado, agora à última hora é que me dizem que não. Não, isso não pode ser. Espera aí, então eu vou telefonar. E eu então agarrei, fui até ao carro. E no carro eu disse: Senhor, eu não quero saber. Eu não quero saber do que me dizem. Eu quero saber no que creio. E o que eu creio é que eu vou comprar todo o material de som. E sábado eu vou lá estar para fazer aquela reunião. E eu agarrei, e a pessoa voltou-me a telefonar e disse-me, deu-me o número de outra pessoa que eu devia contactar, se eu queria contactar, e eu virei para a pessoa que estava a falar comigo e eu disse isto: eu agradeço tudo o que o senhor fez. Mas eu não fiz nada, mas agradeço tudo o que o senhor fez até agora. Mas sábado eu vou lá estar. Acabei de desligar, liguei para a outra pessoa, marquei para a outra pessoa, marquei, disseram que me iriam contactar depois, tudo bem. No dia a seguir, quando acordei, eu voltei a orar e voltei a dizer a mesma coisa. Obrigada, Pai, no nome de Jesus, que eu creio. Eu vou lá estar sábado para fazer a reunião, no nome de Jesus. Nesse mesmo dia, portanto, sexta-feira, ligaram para mim, eu falei, e a pessoa disse: então me diga lá o que é que precisa. Não, o que eu preciso é de fazer uma reunião, porque não me disseram nada e à última hora é que desmarcam tudo, com tudo marcado. E a pessoa do outro lado disse assim: então pronto, tudo bem, você vai fazer a reunião naquele sítio. E quando desliguei o telefone, só levantei as mãos para os céus e dizia: glória a Deus. Mas se eu tivesse dito que não, se eu tivesse aceitado o que me dizem, não, pronto, as pessoas é que têm o poder na mão, eles é que sabem. Não! Não é assim que você tem que levar a sua vida. Você tem que levar a sua vida pelo que crê. Você tem que falar o que quer, ir buscar o que quer, porque Deus é consigo, ninguém será contra si neste mundo. Ninguém se poderá levantar contra si. E você tem que perceber isso. Deus é por si. E se Deus é por si, ninguém pode tocar. E é aqui que eu quero que você entenda. Começa a falar o que quer. Começa a declarar o que quer. Busca ao Senhor. Ore, seja sincero perante Deus. Que as suas atitudes sejam sinceras. Que aquilo que você deseja seja sincero perante Deus. Busque saber a vontade de Deus. E sabendo a vontade de Deus, agarre por esse caminho. E nada, nem ninguém, nem coisa alguma, nem demónio algum, nem nada, nem o próprio diabo vai conseguir fazer parar no nome de Jesus Cristo. Deus é por si. Ninguém pode ser contra si. Eu lembro-me de há pouco tempo, Deus me fazer lembrar Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Fez-me lembrar este versículo por causa da última parte do versículo.
Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É isto que Deus me estava a mostrar. Nada te fará dano algum. Não é o que dizem contra si, não é o que se levantam contra si, não é o que dizem que vai ser assim. Não, não há hipótese, não dá. Não é isso, é o que você quer, é o que você fala. Você é um cristão, Deus é que por si. Portanto, o que vai acontecer é o que você está a confessar, o que você crê no nome de Jesus. Não é o que dizem, não, agora não dá. Cada vez que me dizem isso, eu digo logo, as pessoas não conhecem Deus. Cada vez que me dizem, agora tem que ser assim, eu digo logo, pronto. Deus atua e já não é assim, é assado. Mudou. Cada vez diz, não dá. Sabe qual é o problema de Deus? Eu vou-lhe dizer. O problema de Deus é que Deus não recebe não. Para Ele é tudo sim. Se você, nas suas palavras, você não posso, tira o não e fica só posso. Você não dá, tira o não. Você vai ver que fica lá o dá. Então tudo funciona. Tudo dá. Tudo é segundo aquilo que nós queremos. Estes sinais chegarão aos que crerem. Não é aqueles que ficam parados. É aqueles que lutam. Porque assim como você vai para o trabalho para receber ordenado, você tem que lutar em fé. Você tem que confessar o que quer. E você vai receber tudo aquilo que falar no nome de Jesus. Não se deixa bater pelas circunstâncias. Não se deixa bater porque dizem, porque você está a ver, pela sua saúde como está. Não se deixa bater por isso. Agarre, Deus é por si. Você vai confessar a palavra de Deus. Você que vai confessar a fé. Você vai dizer que está curado, curado, curado. E você está curado no nome de Jesus. Não se deixa bater pelas circunstâncias. Não se deixa bater pelo que você está a ver. Não se deixa bater pela falta financeira. Não se deixa bater por você ter algum filho que está desviado. Agarre a Deus. Confesse a sua palavra e a bênção virá à sua vida. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A sua vida vai mudar. Você tem que começar a preparar o caminho para que tudo mude, no nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui. Vamos ficar de pé, se faz favor. Pai, ajuda-nos aqui, Senhor. Tu sabes quem nós somos, sabes quem cada um de nós é. Conheces o nosso coração. E, Senhor, perante ti, hoje, declaramos, Tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és tudo para nós. Mas também sabemos, Senhor, que tem a ver com nossas decisões. Tem a ver com aquilo que nós achamos que deve ser. Tu és um grande Deus e poderoso, que podes fazer tudo. Mas precisas que nós falemos o que queremos, que nós agarramos e nos façamos o que devemos fazer. Declaramos o que queremos ter, para que a bênção chegue até nós. Assim como tu disseste ao profeta, fala a esses ossos. Assim nós falamos nas nossas áreas da nossa vida. Se é saúde, se é doença, dizemos, fiquemos curados no nome de Jesus. Se é falta financeira, venha finanças em abundância até às nossas mãos, no nome de Jesus. Se é casamento, se é filhos, Pai, a tua bênção está sobre as nossas casas. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Os nossos filhos são abençoados à volta da nossa mesa. No nome de Jesus Cristo. É isto que falamos, é isso que queremos e é isto que recebemos no nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. E Jesus disse, tudo o que pedires em meu nome eu farei. Por isso eu creio, Senhor. Eu já tenho.
Eu já estou abençoado, eu já estou curado, eu já estou liberto. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Não se deixa bater para as circunstâncias. Abata você as circunstâncias. Faça com que tudo mude na sua vida. Você tem o poder na sua boca. Fale o que deve. Creia. E tudo vai acontecer no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Amém.